Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje é através de uma história incrível que envolve o cinema brasileiro e a Guerra Fria. Confira. Logo após a Segunda Guerra Mundial, começou um período de disputa ideológica, política, tecnológica e até militar entre as duas maiores potências desse período, União Soviética e Estados Unidos. Esse período, conhecido como Guerra Fria, chegou a esquentar em alguns momentos, principalmente no campo cultural. A nossa história de hoje envolve exatamente essa disputa. A Guerra Fria se refletiu na cultura através da música, filmes, livros, televisão e outras mídias, bem como no campo dos esportes, das crenças sociais, do comportamento e até da conquista do espaço. Os principais elementos da Guerra Fria incluíam a suposta ameaça de guerra nuclear, a aniquilação global e muita espionagem. Uma boa parte da produção cultural da época usaram a Guerra Fria como pano de fundo, ou tem como tema um conflito ficcional entre Estados Unidos e União Soviética. Histórias de espionagem tornaram-se parte da cultura popular da Guerra Fria, tanto no Oriente quanto no Ocidente, com inúmeros romances, filmes, novelas, histórias que mostravam como o mundo era polarizado e perigoso. O público soviético ficou emocionado com as histórias mostrando seus agentes da KGB protegendo a pátria, frustrando o trabalho da CIA, do MI6 da Grã-Bretanha e do diabólico Mossad de Israel, como eles o enxergavam. Depois de 1963, Hollywood cada vez mais retratou a própria CIA como palhaços, a exemplo da série de TV O Agente Maxwell Smart, Agente 88. O britânico Ian Fleming e seus romances de espionagens sobre o agente do MI6, James Bond, também referenciaram elementos da Guerra Fria ao serem adaptados para filmes. O uso do filme como uma forma eficaz de propaganda transformou o cinema em outra frente de batalha da Guerra Fria, ao lado da corrida armamentista e da corrida espacial. Os filmes americanos e soviéticos podem ser vistos como artefatos de propaganda ou de resistência. Todos os meios de comunicação na União Soviética e nos países da Cortina de Ferro eram controlados pelo Estado, incluindo televisão e rádio, jornais, revistas e publicação de livros. Isso foi alcançado pela propriedade estatal de todas as instalações de produção, tornando assim todos os empregados na mídia funcionários estatais, incluindo artes plásticas, teatro, ópera e balé. A arte e a música eram controlados pela propriedade dos locais de distribuição e apresentação. Outro aspecto era a censura, onipresente em todos os campos da produção cultural. E devido ao surgimento de estações de rádio estrangeiras transmitindo para o território russo ou da Cortina de Ferro, e também com o surgimento dos rádios de ondas curtas, o bloqueio dessas estações foi aplicado na Cortina de Ferro usando equipamentos radioeletrônicos de alta potência e durou quase 60 anos. A rede de censura de rádio soviética era a mais poderosa do mundo. A Guerra Fria terminou. Hoje as disputas são muito mais centradas em questões econômicas, financeiras ou tecnológicas. Mas os resquícios e a influência do que aconteceu durante a Guerra Fria estão por aí, principalmente nos filmes sobre a Guerra Fria que nos ajudam a compreender melhor aquele período. Existem 3 filmes que eu vou indicar agora que são excelentes se você quiser saber um pouco mais através do cinema o que era a censura e a manipulação cultural e social durante o período. O primeiro deles, A Vida dos Outros. O filme alemão A Vida dos Outros conta a história de Gerd Wissler, que é um oficial da Stasi, a polícia secreta da Alemanha Oriental. Na história, Wissler tem que espionar, seguir de perto a vida de Georg Dreyman, um artista tido como subversivo. E quanto mais tempo ele passa seguindo e principalmente escutando tudo o que acontece na casa de Dreyman, mais ele se envolve com a vida do escritor, de sua esposa e dos seus amigos. O rígido oficial da Stasi começa então a intervir em suas atividades de forma positiva, protegendo-os sempre que possível. Esse filme, vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro,
é excelente, altamente recomendável. A Vida dos Outros te mergulha na vida dos outros, alemães orientais, durante o regime comunista. Imperdível. Um outro filme alemão que aborda essa tentativa de fuga da vida opressiva dentro do regime comunista na Alemanha Oriental é Balloon. Balloon, ou Ventos da Liberdade, filme de 2018, conta a história que ocorreu no verão de 1979 em Thüringen, na Alemanha Oriental, quando duas famílias executaram um plano maluco. Depois de costurar e consertar por semanas um balão caseiro de ar quente, eles tentam pela primeira vez. A metros da fronteira com a Alemanha Oriental, seu balão sofre com a chuva e cai. Conseguem evitar a polícia e começa então uma nova tentativa, construindo um novo balão, mais forte e mais resistente. E a tensão aumenta à medida em que uma corrida contra o tempo se estabelece para fugir das investigações da tentativa anterior e conseguir finalmente atravessar a fronteira. Ventos da Liberdade é muito interessante. Mais interessante ainda, e um dos melhores filmes dessa lista, é Adeus Lenin. O filme de 2003 é ambientado na Alemanha Oriental no final do regime comunista, em 1989. Um jovem protesta contra o regime pedindo liberdade. Sua mãe vê a polícia prendê-lo e sofre um ataque cardíaco, entrando em coma. Alguns meses depois, a Alemanha Oriental já não existe mais, foi unificada, e a sua mãe acorda nesse novo mundo. Só que ela era uma comunista ferrenha, e o médico diz que se houver um choque, ela pode vir a falecer, então ela tem que ser mantida totalmente alienada do que ocorreu no período em que esteve em coma, para evitar um choque muito duro. A partir daí, o filho e os amigos fazem o que podem para evitar uma surpresa muito grande na mãe. Ou seja, ela está confinada na casa, num pequeno apartamento, se recuperando do primeiro ataque cardíaco. E tudo ao seu redor tem que lembrar o tempo que já não existe mais, ou seja, a antiga Alemanha Oriental. Então vem uma busca frenética de preservar o máximo possível de itens que já não existem no supermercado, nas lojas e, pior ainda, na transmissão de TV e rádio. O filme ganha então tons humorísticos, enquanto mostra o quanto era diferente a vida na Alemanha Oriental. Adeus Lenin fez um grande sucesso no mundo inteiro e se você ainda não assistiu, recomendo muito. Mama, du bist die beste Mutter auf der Welt. Alex? Und wir lieben dich alle. Was ist denn das? Esses filmes, como eu disse, nos ajudam a compreender a manipulação mental durante a Guerra Fria, principalmente nos países da Cortina de Ferro. Mas existe também um documentário que conta o inverso, a influência dos filmes ocidentais que eram assistidos clandestinamente nos países da Cortina de Ferro. É um documentário muito interessante que nos faz compreender um pouquinho mais esse período. Durante 24 anos, a Romênia esteve sob a implacável ditadura de Nicolae Ceausescu e o regime comunista implantado no país. O povo lutava contra as restrições políticas e alguns jovens começaram a distribuir, no início dos anos 80, cópias em VHS de filmes americanos. Os encontros para assistirem a estes filmes clandestinos movimentou o povo romeno, que começou a aprender sobre o mundo fora das fronteiras comunistas de seu país. Os filmes tornaram-se pequenos pedaços de liberdade e esperança para o povo romeno, que os trazia ilegalmente para suas casas. E isso é mostrado através de entrevistas com aqueles que participavam deste movimento, seja fornecendo os filmes ou consumindo-os. E isso se tornou um marco cultural da época. Rock, Missing Action, Era uma Vez na América, Dirty Dancing, são apenas alguns dos muitos filmes que eles assistiam, e o documentário mostra isso, apontando a importância que esse movimento desempenhou na história da Romênia. Tudo isso que eu falei até agora para vocês é buscando contextualizar como era a cultura nos países envolvidos na Guerra Fria, principalmente os países do bloco socialista. Porque foi exatamente
a partir da censura que os governos socialistas imprimiam sobre a sua sociedade, que a produção cultural brasileira, seja em novelas ou seja em filmes, conseguiu achar uma brecha e ganhar um novo mercado. Primeiro foi a novela, depois o filme. Escrava Isaura é uma novela brasileira exibida originalmente pela TV Globo em 1976 e início de 77, com 100 capítulos. A trama é uma adaptação do romance escrito por Bernardo Guimarães, com autoria de Gilberto Braga, e interpretações de Lucélia Santos, Rubens de Falco, Edwin Luiz e outros atores da época. Essa novela teve uma repercussão internacional grande, chegando a influenciar alguns países de formas diferentes. Em Cuba, um país que pertencia ao bloco soviético, ao ser transmitida pela primeira vez, em 1984, provocou uma interrupção no racionamento de energia elétrica para que os telespectadores pudessem assistir os capítulos. A novela também foi a primeira novela brasileira exibida na antiga União Soviética, e tamanho foi seu impacto que a palavra fazenda, proferida pelos personagens na história, que não existia no vocabulário russo, foi adicionada ao dicionário do idioma. No período da Guerra da Bósnia, em 92 até 95, este país e a Sérvia declaravam cessar-fogo durante os capítulos da trama. E o mesmo ocorreu na Croácia, que lutava junto à Bósnia-Herzegovina. Na China, também um país sob forte censura comunista, Lucélia Santos recebeu o prêmio de Águia de Ouro através do voto de 300 milhões de pessoas, sendo a primeira atriz estrangeira agraciada com a honraria no território. E em outro país da Cortina de Ferro, na Polônia, aconteceu um concurso para escolher sósias de Lucélia Santos e Rubens de Falco. O enredo complexo e o estilo exótico da América do Sul, nessa novela, conquistaram inúmeros espectadores chineses. E quando a melodia, tema da novela, abria o capítulo, as televisões de todas as casas chinesas estavam sintonizadas no mesmo programa, Escrava Isaura. Era um dos primeiros produtos televisivos estrangeiros introduzidos pela China após a reforma e a abertura, que, no entanto, não permitiam filmes americanos. Essa novela brasileira era transmitida um episódio por semana pela TV de Beijing. 没有你，生活就失去了意义。把我忘了，向我起誓，别再想我了，忘了我们那些美好的日子。我怎么能忘得了你呢？只有在你身旁生活才有意义。永远想着我已做了，我会想办法去。 O sucesso da novela Escrava Isaura abriu, como eu disse, portas para outros artistas brasileiros. E quem aproveitou essa oportunidade foi uma dupla caipira brasileira, Milionário e José Rico, que chegaram às terras chinesas socialistas exatamente numa brecha cultural dessas. Eles já eram cantores de relativo sucesso no meio sertanejo quando fizeram um filme, Na Estrada da Vida. E este filme, Estrada da Vida, que era também o nome de uma canção de sucesso da dupla, foi levado para a China e exibido nos cinemas chineses e fez um tremendo sucesso. Lembre-se que a China tinha 800 milhões de habitantes naquela época. O que não faltavam eram espectadores ávidos para assistir um filme diferente de um outro país que raramente chegava até as terras chinesas controladas pelo Estado comunista. O resultado é que Estrada da Vida foi visto por milhões de espectadores chineses. E os dois artistas viraram celebridades em terras chinesas, muito mais até do que no Brasil. Estrada da Vida é um trabalho tosco, vulgar, simplista, popularesco e por isso mesmo uma obra-prima. Essa cinebiografia da dupla Milionário e José Rico acaba sendo um modão de filme. E, nas palavras do diretor Nelson Pereira dos Santos, filme simples é que o povo gosta. O diretor escancara aqui uma inclinação ao cinema simples, comercial, abandonando pretensões de um formato mais cult, se entregando ao popular. O filme conta as dificuldades vividas pela dupla personagens do filme, Milionário e José Rico, que, até atingirem o sucesso,
tem uma trajetória difícil de pessoas humildes que tentam mostrar seu talento. A própria dupla encena sua trajetória como pintores de paredes para sobreviverem e apresentando-se em circos, dormindo em locais abertos e alimentando-se com laranjas até conseguirem gravar seu primeiro LP. O que, no entanto, não garantia o sucesso, mas a providência divina colocou o disco de Milionário José Rico nas paradas de sucesso. O filme fez um relativo sucesso no Brasil, chegando a mais de 1.200.000 espectadores, e até hoje está na lista das maiores bilheterias brasileiras, no 184º lugar. Só para você ter uma ideia, os 5 primeiros têm mais de 10 milhões de espectadores, inclusive o primeiro deles, que é Nada a Perder, com 12.180.000 espectadores. O filme com o maior número de espectadores dentro do Brasil. No entanto, Estrada da Vida traz números muito maiores, pois quando foi exibido nos cinemas chineses, atraiu para os cinemas algo em torno de 25 a 30 milhões de chineses, o que levou os cantores / atores a se apresentarem regularmente na China após a exibição deste filme por vários e vários anos. Alcançaram uma popularidade imensa dentro do país, graças a este filme. O filme Estrada da Vida é o filme brasileiro com maior número de espectadores, somando as bilheterias globais. Algo que a imprensa especializada e a grande mídia simplesmente desconhecem. Um não tira os óculos escuros por nada nesse mundo. Pernambucano se criou no Paraná, pintando paredes. A cidade se chamava Terra Rica e ele, José Alves dos Santos, foi batizado Zé Rico pelo vigário. Hoje, coleciona caminhões. O outro não tira o chapéu nunca. Mineiro, também pintava paredes. Mas um dia, Romeu Januário de Matos se encheu de coragem, deixou Monte Santo e apostou na sorte. Pegou o violão e uma carona de caminhão com o nome artístico já escolhido, Milionário. Hoje, tem caminhonetes do ano e morre de medo de viajar de avião. Romeu Januário de Matos, 46 anos, o Milionário, e José Alves dos Santos, 39 anos, o Zé Rico, se encontraram por acaso há 16 anos em São Paulo. Estão juntos desde aquela época e formam hoje a dupla sertaneja mais rica e famosa do Brasil, a dupla campeã absoluta de vendagem de discos. Em 16 anos, 16 LPs, 6 discos de ouro. Não é à toa que eles acabaram na China. Impressionado com o sucesso de um filme de Nelson Pereira dos Santos, Na Estrada da Vida, exibido na China há 4 anos, o governo chinês convidou Milionário e Zé Rico para uma série de apresentações em Pequim. A história da música conta muita coisa que coincide com a vida dos chineses. Quer dizer, eu acho que por isso está sendo muito bem aceito. O pessoal já conhece Milionário Zé Rico, isso para mim foi uma grande coisa, um sonho para mim. Milionário e Zé Rico passaram 2 semanas em Pequim. Os cartazes estavam por todas as esquinas da capital chinesa e todos os ingressos foram vendidos. A dupla cantou para 800 milhões de chineses. Momento maior dessa série de shows em TVs e teatros de Pequim. A hora em que eles, apresentados como as gargantas de ouro do Brasil, cantam o grande sucesso Na Estrada da Vida. Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Os chineses podem não ter entendido uma única palavra da música, mas pediram bis e vibraram com Milionário e Zé Rico. Aposto que você não sabia disso. O filme brasileiro com maior público global, somando todos os espectadores, é Estrada da Vida, com Milionário e José Rico, dirigido pelo Nelson Pereira dos Santos. Como eu disse na minha narração,
cerca de 25 a 30 milhões de espectadores só na China, porque os chineses não tinham um controle assim muito rígido, então esse número é uma estimativa, pode ser até uma estimativa baixa, mas o fato é que isso transforma o filme do Nelson Pereira dos Santos no filme com o maior público da história do cinema brasileiro. Lembre-se que também no Brasil ele teve 1.200.000 espectadores, nada comparado com o público chinês. E tudo graças a uma disputa ideológica como foi a Guerra Fria. Espero que você tenha gostado do programa. Se gostou, dê um like, deixe o seu comentário dizendo o que achou e se inscreva no canal se não está inscrito. E eu volto logo com mais histórias. Até mais!